Glória a Deus. Paz, Senhor, igreja. Paz, Senhor, igreja. Motivo de alegria. Mais essa oportunidade na casa do Pai para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Abre a tua Bíblia comigo no tema Eclesiastes, capítulo 3. Grata pela minha amiga, minha irmã, missionária Lene. Eu chamo ela de Lene, minha amada. Deus abençoe por tua vida. Obrigada pela confiança. Amém? Louva a Deus pela vida dos obreiros da casa também. Deus abençoe. Eclesiastes, capítulo 3 é o tema desta campanha. Se você tiver sem Bíblia, encosta aí do lado de alguém que tenha. Aleluia. Agradeço também a Deus pela minha filha, minha companheira. Hoje, logo cedo, a primeira pergunta da Lene foi: Alexandra, vai? Oh, Jesus. Aí eu falei: Alexandra. Mas como ela está fazendo um curso, ela chegou um pouquinho mais tarde, aí a gente tem que sair no tropé da correria. Mas aprove o Senhor dar essa oportunidade para ela estar aqui. Deus abençoe. Eclesiastes 3, verso 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém, igreja? Você pode repetir comigo o verso 1? No 3, 1, 2, 3. Tudo tem. O 2 vai dizer: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de matar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Toma o seu assento dando glória a Deus. Pergunta de Deus para mim e a tua vida nessa noite é: em qual tempo você está? Qual é o teu tempo nessa noite? Glórias a Deus. Eu meditando nesse tema, aleluia, glória a Deus. O Senhor me trouxe aqui em Cantares 2, que diz assim, no 10, o meu amado fala e me diz: levanta, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno e a chuva se foi, aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chega. Quando nós vemos Cantares 2, está dizendo: passou o inverno, passou o tempo de chuva. Eu gosto de frio, mas esses dias eu conversando com meu vizinho, estava muito frio, e ele falou: que frio, né? Eu falei para ele: eu gosto do frio, mas eu disse para ele que já está bom, já matei saudade já. Pode ir embora, né? Sabe que eu tenho aquela saudade? Eu falei para ele: eu estava até com saudade, porque faz anos, né, que a gente não vê um frio, sim ou não? Faz tempo, igreja, que nós não temos um frio como esse que nós tivemos. Quanto mais você se cobre, mais frio você sente. Quanto mais você veste roupa, mais frio você sente. Faz muito tempo que a gente não sabe o que é um frio. Então eu brinquei com meu vizinho, eu falei para ele: eu até estava com saudade, mas já matei a saudade do frio. Frio é tempo que a gente quer ficar encolhidinho. É dias de preguiça, né? Eu tenho uma amiga que ela acorda 3h20 da manhã para ir trabalhar. E esses dias de frio eu falava para ela: oh Deus, como é que você está? Você está bem? Sair de madrugada. E quantas pessoas fazem isso? Mas frio, irmãos, parece que a gente perde a força, a gente perde a disposição. É o inverno, irmãos. E há situações nas nossas vidas que parece que é um inverno sem fim. Há momentos que chega, vou melhorar. Há tempos que chegam e parece que é um tempo que não vai ter fim. É um tempo onde você quer ficar encolhido, você quer ficar coberto.
Você não quer ver ninguém, você não quer saber de ninguém. Mas quando nós lemos Eclesiastes, vai dizer bem claro para mim e para você: se levanta, meu amado, minha amada. Se levanta, por quê? Porque o inverno passou. Ei, passou esse tempo. Então não fica remoendo ele, as dores que ele te causou. Não fica remoendo. As marcas que ficaram, não fica remoendo, porque esse tempo passou. Que tenha sido para mim e para você um tempo de aprendizado. Quantas pessoas esse frio pegou desprevenida? Teve gente que falou para mim: nossa, eu descobri que eu não tenho roupa de frio suficiente. Eu não tenho cobertor suficiente. Quem tem criança pequena, esse tempo foi uma benção, né? Botou todo mundo junto na cama. Aí a criança ficou sem entender. Porque lá atrás, quando ela pedia para dormir junto, não podia. E agora que ela nem queria, tem que dormir 3, 4, todo mundo na mesma cama. Em qual tempo você está? Você ainda está apegado no tempo desse inverno, essa prova? Ei, o tema diz que há um tempo para todas as coisas. E o relógio de Deus não funciona como o meu e o teu relógio. O tempo de Deus não é o meu e também não é o teu tempo. Mas nessa noite, pela luz dessa palavra, ao qual eu ali passei hoje à tarde, ali lendo, meditando e conversando com Deus, o que o Senhor colocou no meu coração para esta igreja é para dizer para você e para mim também: o tempo do teu inverno passou. Passou. E o versículo continua dizendo: e a chuva cessou. Quem gosta de chuva aqui? A chuva é boa, irmãos. Para com isso. Tem que chover mesmo. Mas às vezes chove demais, né? Chove que alaga. Chove que dá enchente e arrasta coisas. Chove que mata. Chove, 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 chove que causa perdas. Chove, 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 chove que você não tem vontade nem de sair para casa. E nem de receber ninguém na tua casa. É o tempo da chuva. Que tal qual o tempo do inverno, a gente não quer saber de nada. Mas o mesmo versículo vai dizer para mim e para você que a chuva cessa nessa noite. Cessou. E um novo tempo chega. Então há um tempo para todas as coisas. Mas existem pessoas que elas ficam agarradas, aleluia, glória a Deus, naquele tempo. Uma amiga minha, depois de um bom tempo, ela contou esse testemunho. E talvez você vá até achar que Deus é insensível, mas você vai entender o que eu vou te dizer. Ela perdeu o esposo. E ela ficou muito ruim, muito mal. A casa que eles moravam foi uma casa que ele construiu. Então, as pessoas, até os filhos dela só souberam disso dias depois. Porque ela ia para a igreja, onde ela congrega, ou ela iria pregar fora. E quando ela voltava, ela estava dormindo na garagem dentro do carro. Ela não conseguia entrar para dentro da casa por causa da falta do esposo. E ela passou dias fazendo isso. Até os filhos dela descobrirem que ela estava fazendo isso, dormindo no carro, porque ela não queria dormir dentro de casa. Ali eles foram, oraram, conversaram muito com ela e com muito custo conseguiram fazer com que ela voltasse a conviver dentro da casa, porque ela não queria mais. Tanto é que chegou a um ponto que ela deixou a casa dela e alugou uma casa para ela ir morar, porque ela não conseguia ficar dentro da casa. Mas ela ficou apegada àquele luto. Ela ia para a igreja, era uma bênção, ela louvava, ela pregava, ela voltava para casa, ela só chorava. E ela conta que numa madrugada,
ela sentada na sala, ela tinha deixado ainda as roupas dele na casa. Ela sentada na sala ali, chorando, lamentando e questionando Deus e falando para Deus: mas é que ele era seu servo, mas é que ele era o meu companheiro, mas é que, chorando. Eu vou falar porque eu sei que aqui só existe quem crê. Mas se você não crê também, eu te respeito. O Espírito de Deus bradou dentro daquela sala. E o Senhor perguntou para ela: até quando você vai viver nesse luto? Aí você vai dizer para mim: nossa, pastora, que Deus insensível. É porque você não leu Bíblia. Livro de Josué. A palavra diz que Josué estava lá lamentando a morte de Moisés. Já tinham pranteado por 30 dias, era costume da época. O povo já tinha chorado por 30 dias, já tinha tido lamentação por 30 dias. E onde estava Josué? Sentado, fazendo o quê? Lamentando. O quê? A perda de Moisés. Deus brada na terra e faz só uma, e traz só uma palavra para Josué. Sabe Moisés? Era o meu servo. Sabe o que ele estava falando para Josué? Eu estou no controle de todas as coisas. E Deus bradou naquela sala e falou para ela: até quando você vai ficar chorando esse luto? Até quando você vai ficar lamentando esse luto? Você está me indagando? Era meu servo e eu guardei para mim. Agora você se levanta e continua a fazer a minha obra. Ela falou que sentada no sofá ela ficou paralisada quando ela ouviu aquela voz bradar. E o que Deus falou para ela? Ela falou que do sofá ela já caiu de joelhos. Ela orou a Deus. E a partir daquele dia, ela não lamentou mais, não questionou mais o Senhor e voltou a fazer a obra de Deus. Com alegria. Em que tempo você está? O que está te amarrando? Nesse tempo que a palavra está dizendo para você hoje que já passou. O que passou, passou. Se Deus permitiu e ficou marcas, é para você olhar para a marca e saber: passou. Ficou a cicatriz, mas olha você aí. Aleluia. Você sentiu a dor, mas olha você aí. Ei, curados para curar, com experiência para contar. Mas há um tempo determinado. E o tempo desta noite para mim e para a tua vida é: se levanta, porque já passou o inverno, já passou a chuva. É tempo de coisas novas para a tua vida. E para viver o novo tem que se desapegar do velho. Na Bíblia o tempo é uma coisa relativa. Na Bíblia você vai ver o tempo como Cronos, que é o tempo determinado pelo nosso relógio. Ou você vai ver o tempo Kairos, ou Kairos, como você queira, que é um momento específico, um tempo oportuno. Eclesiastes vai dizer para nós que é um tempo de nascer e tempo para morrer. Deus está dizendo que tudo tem começo, meio e fim. Então se você começou, você também tem que terminar. Começou na obra, vai terminar na obra. Levantou as mãos, Ele te aceitou e você a Ele vai continuar firme até o arrebatamento. Tudo tem que ter começo, meio e fim. E se porventura alguém aqui parou no meio, nessa noite a ordem de Deus para a tua vida é: se levanta para que se possa cumprir na tua vida o tempo de Deus. Se levanta. E dentro dessa cronologia, nós deixamos muitas vezes o tempo passar. Nos apegamos a tantas coisas. Tem gente que quer resolver tudo, né? Como diria a minha vozinha, quer abraçar o mundo com as pernas. Porque o braço é curto e não alcança. E com isso nós nos perdemos no tempo.
E com isso nós deixamos o tempo passar, achando que nós estamos agindo, mas na verdade nós estamos em câmera lenta, porque nós estamos tentando trazer tudo e resolver tudo da mesma maneira, tudo do mesmo jeito. Ei, há um tempo para cada coisa, a palavra é específica, é para cada coisa. Eu vou falar algo para você aqui, não se escandalize, porque se você nunca passou por isso, eu levanto a minha mão e dou glória a Deus pela tua vida. Houve um tempo na minha vida que eu fui orar e falar com Deus, porque eu estava com muita dívida, irmã. Muita dívida. E um dia eu sentei na minha cama desesperado, e eu comecei a falar com Deus. Falei: Deus, misericórdia, o que foi que eu fiz? Estou devendo esse cartão, aquele ali, aquele outro. Meu Deus, eu tenho isso para pagar. Jesus, tem mais isso. Senhor, o que eu vou fazer? E eu estava me perdendo naquele tempo. E eu volto a dizer que se você não acredita, não tem problema, eu creio. O Senhor falou para mim: pega, conta por conta. Vai eliminando, filha, uma por vez, porque você não vai conseguir fazer tudo de uma vez como você está querendo fazer. No outro dia, quando eu acordei, celular na mão, parcelei uma, paguei. Terminei aquela, glória a Deus. Celular de novo, outra, paguei. Por quê, pastora? Porque eu estava me perdendo com aquele tempo, achando que eu ia resolver tudo de uma maneira só. Ei, eu quero dizer para você nessa noite, é necessário a gente se organizar diante de Deus. Aleluia. A gente vem para a igreja, nós viemos para a igreja e queremos trazer um monte de coisa, apresentar um monte de coisa para Deus ao mesmo tempo, achando que a casa de Deus é como uma lista de mercado. Senhor, eu preciso disso, mas isso. Ei! Você está perdendo o seu tempo. Por quê, pastora? Calma, desacelera. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Foi cantado aqui, Ele te conhece por dentro. Então Ele sabe da tua necessidade. Aleluia, glórias a Deus. Mas se organiza. Porque senão você vai entrar e você vai sair dizendo: Deus não fez, Deus não resolveu, eu não consegui, eu não alcancei, a palavra veio, mas o que adiantou a palavra? Porque na minha vida não fez efeito. É porque você está perdida nesse tempo. Se organiza no tempo. A igreja do Senhor na terra, generalizando, a igreja do Senhor na terra está perdendo tempo. Pastora, sabe por quê? Jesus está mais perto hoje do que ontem. E amanhã Ele vai estar mais perto ainda. Os sinais estão aí, até para quem não crê. Os sinais estão aí. Ai, pastora, a senhora não vai falar de guerra, né? Porque guerra sempre houve, verdade. Mas as que estão vindo, cada vez pior. E não estou falando só de guerras de países contra países. Porque tem gente que fala: graças a Deus que eu moro no Brasil. E as guerras que estão aqui dentro? E as guerras que acontecem no nosso país? Guerra política. Falta de alimento. Falta de saúde, falta de um ensino melhor. Porque se não preparar a geração de hoje, como é que vai ser a geração de amanhã? Se não der uma base firme hoje, como é que vai ser amanhã? Porque uma casa bem estruturada, o que vale não é a cor das paredes, não é o azulejo top que você colocou na cozinha, não é aquela banheira de ídolo que está lá no seu banheiro, não! O que vale é o alicerce da tua casa. Porque se o alicerce, se toda a profundidade da sapata, se as colunas não estão bem, essa casa não vai ficar em pé durante muito tempo, não. Então os sinais já estão aí. E as igrejas perdendo tempo. Por quê, pastora? Porque a gente quer agradar as pessoas, para que elas fiquem na presença de Deus.
Eu vou fazer isso pela Lene, que eu sei que ela gosta. Então, se eu fizer o que ela gosta, ela fica. Agora a pergunta é, diante de Deus, como é que ela está ficando? A Lene que me chamou para pregar, depois você fala com ela. Como ela está ficando? Ah, não, vou fazer isso aqui para fulano, porque isso agrada fulano, e se eu agradar ele, então ele vai ficar. E como é que ele está ficando na presença de Deus? A igreja está perdendo tempo com filhos mimados, com filhos birrentos. Eu estava num chá de mulheres sábado, uma irmã que há pouco tempo a gente se conheceu, mas já fizemos um pouquinho de amizade. Ela está com uma bebezinha, e a bebê dela tocando terror. Aí ela disse, se eu não fizer o que ela quer, é isso que ela faz. É uma bebê, tá? De colo, não fez 1 ano ainda. Se eu não der para ela o celular, ela começa a gritar, ela chora. Aí se ela quiser a Bíblia, eu tenho que dar, porque se eu não dou, ela chora. A Alexandra só deu uma olhada para mim, como quem diz, mãe, fica quieta, mas não deu tempo de eu ficar quieta. Eu olhei para ela e eu falei, é o problema das mães de hoje. Aí ela regalou o olho assim para mim, não é assim que a gente educa. Aí eu falei para ela, tá vendo a Alexandra aqui? A Alexandra deu um show comigo no mercado uma vez na vida para nunca mais. Porque eu testifico que eu vivo. É que ela era tão pequena que agora eu não lembro o que ela queria. E eu só virei e falei para ela, deixa a mamãe terminar a compra, depois a mamãe vem e pega. Uau! Uau! A Alexandra começou a chorar como se não houvesse amanhã. Começou a gritar como se não houvesse amanhã. Quando ela viu que eu não me comovi com o choro, que eu não me comovi com o grito, ela se jogou no meio do corredor do mercado, como se não houvesse amanhã. E a senhora, pastora simples, peguei o meu carrinho e mudei de corredor. A senhora largou a criança? Eu estava fazendo compra. Daqui a pouco eu só senti o toque na minha saia. Aí quando eu olhei eu falei para ela, passou? Aí ela só balançou a cabeça e continuemos na compra. Na tua vida espiritual não é diferente. Você acha que na birra você vai para o céu? Você acha que deu numa de quente, Gabriela, você vai para o céu? Desculpa as Gabrielas se tiver uma aqui. Por que Gabriela, pastora? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Ponto final não, Gabriela. Você está achando que assim você vai para o céu? Em que tempo você está? O tempo de querer mostrar para Deus quem manda? Em que tempo você está? O tempo de falar para Deus, eu até quero ir para o céu, mas se o Senhor quiser, em que tempo você está? Porque tem tempo que Deus abraça, mas tem tempo que Ele se afasta do abraço para conhecer quem eu e você é na realidade, para saber na profundeza que tipo de adorador nós somos. Qual tempo você está? Há um tempo para todas as coisas. É tempo de juntar e tem tempo de espalhar. Eu estou só, o Senhor me abandonou, os meus amigos me abandonaram, a família me abandonou. Ei, que tempo você está? Talvez Deus permitiu, já parou para pensar nisso, que todo mundo se afastasse, aleluia, porque você estava querendo muito holofote, e Deus agora quer você no particular. E quando Ele quer a gente no particular, meu querido, Ele afasta. Aí você não está só, Ele está só te observando. O só não é de sozinho, é um só de observação. Ele está te observando. Nós temos que aprender a viver o tempo de Deus nas nossas vidas. Porque nós louvamos muito e compreendemos pouco. Nós louvamos e dizemos para Deus no louvor: se Deus quiser me dar, eu vou glorificar. Né? Se Deus quiser tirar, eu vou glorificar. E se Deus quiser fazer, eu só quero o teu querer. É verdade isso? Porque às vezes Ele fecha a porta e já fica bicudo, bicuda. Mas você não quer entender na profundidade por que Ele tirou daquele lugar. Pode ter sido tanto para um livramento,
como pode ter sido para tirar você deste lugar onde você estava estagnado e te colocar em outro onde você vai crescer. Ele fechou a porta e tirou você aqui do comodismo, porque você estava aqui, tá bom, desse jeito tá bom, eu já sei tudo aqui, eu sei fazer tudo, eu sou tudo, todo mundo precisa de mim, ninguém faz igual eu faço. Aí ele falou, vem pra cá, para te mostrar que ele tem coisas maiores e maiores, dentro do tempo dele. Eclesiastes diz bem claro, sobre o tempo que precisamos viver, fazer, prosseguir, superar, não estagnar, não parar, não fugir. Ei, desperta. O tempo é esse e a hora é agora. Eclesiastes 11 diz que quem olha para o vento nunca vai semear. Sabe o que é isso? Aquela pessoa que para ela, pastor, nada tá bom. Nunca é o dia. Nunca é hoje para ela, é sempre amanhã. Se não é para amanhã, é para depois. Se não é para amanhã, é para depois, é para daqui 6 meses, 1 ano. E o Senhor está dizendo para você, ei, esse é o tempo. É o tempo que eu vim para mudar a tua história. É o tempo que eu vim para reescrever a tua história. É o tempo que eu vim para virar essa página. É o tempo que eu estou chegando para te dar coisas diferentes. É o tempo onde eu vou assoprar, aleluia, glórias a Deus. Porque o trigo, além de ele ser levado aqui, aleluia, glórias a Deus, na peneira, quando ele é lançado para cima, para mim e para você pode parecer uma brincadeira, mas não, é para que quando o vento passar, o que for palha sai, o que for trigo fica, aleluia. E se você está no processo do balanço, não reclama. E se Deus te jogar para cima, não temas, porque Ele está tirando o que é para tirar, para você dar um bom crescimento. Qual o tempo que você está? Eu passei um tempo, estou fechando já, Lene. Estou em cima. Eu passei um tempo de enfermidade. Foi muito difícil para mim. De repente eu não estava conseguindo mais andar. Até dentro de casa, para mim andar só segurando nas coisas. Para mim me vestir, minha filha tinha que me ajudar. A minha irmã precisou da minha ajuda com a minha sobrinha de 4 aninhos. Eu fiquei com a minha sobrinha de 4 aninhos, mesmo passando por esse processo de enfermidade. E quantas vezes ela, 4 anos, ela me ajudou a se vestir. Porque eu não conseguia abaixar, mesmo sentada, era ruim para pegar uma roupa para subir. Era muito ruim, as coisas caíam no chão, eu não tinha como pegar. Deus mandou aquela criança de 4 anos ficar na minha casa, e aquela criança me ajudava com as coisas. Aí, eu passei por aquele tempo, porque eu fui orando, eu fui falando para Deus, Senhor, eu não posso ficar assim, o Senhor sabe, né? Não tem condições, eu não consigo ir para a tua casa para pregar, porque se eu ficasse muito tempo sentada, o joelho doía, muito tempo em pé, os joelhos doíam. Falei, Deus, não dá. Aí eu comecei a orar, mas eu não deixei de fazer obra. As pessoas não entendiam muito porque que eu chegava e não ajoelhava. Eu falei, Deus, vamos começar a questionar, hein? Falei, mas eu vou deixar questionar, porque quando eu vou para a tua casa, eu não vou para me mostrar, eu só vou para te adorar. Tem gente que se não for abraçado na porta, quando entra, é abraçado, quando sai, não volta mais. Ei, para. Você veio para a casa do Pai para cultuar, para agradecer. E o Senhor, pela misericórdia, foi fazendo a obra, foi voltando meus movimentos. Deus preparou uma amiga minha, eu fiz uma consulta particular. Gastei R$3.000 com procedimento para os 2 joelhos. Mas eu glorifiquei a Deus porque olha eu aqui. E um dia eu estava em casa, minha sobrinha estava comigo. E eu estava em casa me arrumando para poder ir para a igreja. Eu estava em casa me arrumando para ir para a igreja, a minha irmã chegou. Aí ela bateu na porta do meu quarto, eu falei para ela, pode entrar, eu estou me trocando, mas pode entrar. E quando a minha irmã virou o trinco, a minha sobrinha entrou correndo, e ela veio, bateu assim em mim, me abraçou bem apertado nas pernas, porque ela é pequenininha. Aí ela viu que eu estava me vestindo, ela virou para mim, ela falou, tia, você quer ajuda? Falei para ela, não, Jesus me curou, eu já consigo pôr a roupa sozinha. Ela olhou para os meus pés, eu estava descalça.
Aí ela falou, você vai conseguir pôr o sapato? Falei para ela, vou também colocar o sapato sozinha, Jesus me curou. Ela olhou para mim, abriu um sorriso e falou para mim, amém. Aí ela virou para a mãe dela e falou para a mãe dela, não preciso mais ajudar a titia, Jesus curou. Ah! É tempo, irmãos. É um tempo. O tempo de chorar. É tempo. Às vezes você só sabe chorar pelo final da novela. Você sabe que é mentira, mas você ainda chora. Chora porque acabou a série e ainda não lançaram a outra temporada. Mas para Deus você não consegue mais chorar, então Ele vai lá e dá uma apertadinha. Porque nem a cebola mais está te fazendo chorar na presença dEle. Daqui uns dias nós vamos ter que ficar na porta da igreja com um balaio e dando cebola para cada irmão que entrar. Para quê? Para ver uma gota de lágrima na igreja. Mas tem gente que nem com a cebola chora. Eu tenho uma amiga minha que eu falei para ela, filha, vou te mandar para a NASA. Ela não chora, ela descasca cebola plena. Pode dar 1 quilo de cebola para ela. Ela descasca plena, ainda fala que é frescura nossa. Mas tem crente que está assim. Você pode dar para ele um balaio de cebola. Ele não consegue chorar. Aí o Senhor fala, peraí, eu vou te colocar dentro do meu tempo. E dentro do meu tempo você vai descobrir que você se derrama. E dentro do meu tempo você vai descobrir quem eu sou. Porque o grande eu sou ainda está no controle do tempo. Vou me rebelar, vai à vontade, se rebela mesmo. Faz o seguinte, não chuta só o pau não, chuta a barraca inteira. Porque na hora de montar o preço vai ser o mesmo. Em qual tempo você está? Da murmuração. Pastor não é bom, a dirigente não é boa, o obreiro não é bom, a irmã não é boa. Você está nesse tempo? Ei, ninguém é bom. O próprio Jesus disse, bom não sou eu não, bom é o Pai. Em qual tempo que você está? Por isso que Eclesiastes falou bem claro, não fica olhando para o vento, você nunca vai semear. Olha isso. E quem não semeia, não colhe. E quem semeia, não colhe semente. Entenda, quem semeia, não colhe semente. Quem semeia, colhe frutos. Você está no tempo de semear? Mesmo que seja com lágrima, bora semear. Pastora, mas a terra está tão dura, então chora um pouquinho mais para amolecer essa terra aí. Porque depois que você semear, olha só. Quando você semeia para colher os frutos, tem todo um preparo. O primeiro, a semente que você semeou, ela precisa morrer. Porque ela morrendo, ela vai germinar. E quando ela for nascer, ela precisa produzir um tronco firme, raízes profundas. Depois vão vir os galhos. Junto com galhos, as folhas. Aí sim vai vir o fruto. É tempo de nós passarmos pelo processo para alcançarmos o propósito. Não tem como, irmãos. Não tem como nós alcançarmos propósitos sem passarmos por processos. Eu vim nessa noite dizer para você e eu vou repetir. Passou o inverno, passou a chuva, é tempo novo para a tua vida. Se desapega de tudo aquilo que está te impedindo de crescer na presença de Deus. Se solta de todas as amarras que estão te deixando preso nesse tempo. O tempo do sofrimento, o tempo da prova, o tempo da dificuldade. Ei, Deus tem para você novo tempo. Então se desprende de tudo aquilo que não está te agregando e nem te gerando crescimento. É tempo novo para você. Coisas novas. Novos frutos. Novo aprendizado. Esse ano para mim foi um ano muito difícil. Eu estou na fila dos que estão orando para 2025 acabar logo. Foi um ano muito difícil esse ano para mim. Foi muito difícil.
Um ano onde eu vi que algumas amizades que eu sempre achei que eram amizades nunca foram. E isso dói. Dói muito, dói demais. Porque eu tenho um defeito muito grande. Quando eu sou amiga, eu sou amiga. Eu posso não viver 24 horas, porque ser amigo não é eu estar 24 horas na sua casa, nem você na minha, não. Aí já não é amizade, aí é aproveitamento. Que se eu ficar 24 horas na tua casa, eu não preciso lavar, passar nem cozinhar. Oh, amiga! Não. Mas esse ano foi um ano muito difícil para mim. Um ano onde eu chorei muito. Um ano onde ministerialmente e espiritualmente eu tive que dar um tempo e conversar melhor com Deus. E aí eu descobri que as coisas não eram da forma que eu estava achando que era. Às vezes você tem que se dar um tempo. Calma, não é sair da igreja. Você tem que se dar um tempo diante de Deus. Muitas pessoas não entenderam. Eu deixei de fazer algumas agendas. Eu só estava indo só para cooperar. Porque não precisa me chamar para pregar, não. Eu gosto de cooperar também. Mas eu dei um tempo. Eu falei para Deus: Deus, eu preciso entender esse teu tempo, esse teu processo agora. Porque eu quero alcançar o meu propósito. E aí eu entendi. O Senhor só queria abrir os meus olhos para mostrar para mim quem era e quem não era. Quem estava realmente andando comigo e quem não estava. E foi surpresa, irmãos. E surpresa doída. Porque a pior coisa que tem na terra para você tratar é com a hipocrisia humana. Eu fico imaginando como é que só Jesus mesmo para suportar pastor Judas na mesa, sabendo que Judas era traidor. Porque é doído, irmãos, você sentar, olhar olho na pessoa e ela ainda te olha nos olhos, ainda sorri para você, mas Deus já trouxe todo o conteúdo interior e já te mostrou, aleluia, e Deus fala para você: permanece sentadinho aí nesta mesa, porque eu estou no controle de todas as coisas. Chorei muito, irmãos. Chegava em casa, eu chorava. Uma pessoa olhou para mim e falou, uma outra amiga minha, ela falou para mim: eu percebi que está acontecendo uma coisa meio estranha. Eu falei para ela: o quê? Ela: está acontecendo isso entre você e fulano. Eu só olhei para ela e falei para ela: amém. Aí ela falou: como é que você deixa ela te abraçar? Eu falei: deixando. E como é que você sente e conversa com ela normal? Eu falei para ela: conversando. Sabe o que você tem que aprender? Não é o ambiente, é você no ambiente. O ambiente nunca pode ter o poder de te mudar, de te manipular. É você no ambiente. Aí ela ficou nervosa e falou assim para mim: eu nunca. Eu falei: calma, não é com você, é comigo. Falei: mas esse tempo vai passar. E Deus sabe como tratar, irmãos, no tempo, é no tempo de Deus, não se apressa. Deus, porque se o Senhor não fizer, o que vai acontecer? O que vai acontecer se Ele não fizer? Ah, não, porque se o Senhor não me der, o que vai acontecer se Ele não te der? Eu vou deixar essa cena fixada na sua mente. Lembra da Alexandra no chão do mercado? É o que vai acontecer. Você vai ficar lá esperneando, e Deus mudando de corredor. Sabe por quê? É você que vai atrás dele, não é ele que vai voltar para te buscar, não. É você que vai ter que ir atrás. Tocar na orla. É você. Ele é Deus. Quando eu vi o tema dessa campanha, eu falei: Jesus, coisa profunda que o Senhor deu para a Lene. Falar de tempo. No momento onde o povo quer, o povo mesmo fazer seu próprio tempo. Eu vou para o culto que eu quero, eu vou cantar só se eu quiser, eu vou aceitar a oportunidade só se eu quiser. E para com isso, o tempo não é teu, o tempo é dele. Faz hoje, porque amanhã pode não te dar tempo. Eu estava aqui no PS, se coloca em pé com a permissão dos dirigentes, pastores, eu quero encerrar. Há 9 anos atrás, já vai fazer 10 agora esse mês. Não, dezembro faz 10, perdão. Eu estava no PS com o meu pai.
Meu pai não estava nada bem. Eu tinha vindo do serviço, estava trabalhando à noite. Cheguei em casa, ele passou mal, voltei para trás, trouxe ele para o PS. Ele ficou aqui, em observação, tomando medicação. Eu estava morrendo de sono, irmãos, não vou mentir para você. Eu estava cansada, trabalhei a noite toda. E eu de pé, na porta, que eu vim para fora para tomar um solzinho. E eu olhando para o céu, e falando para Deus, se eu sentar eu sei que eu vou dormir. Eu não posso dormir, então eu vou ficar aqui de pé, tomando esse solzinho. E ali eu comecei a orar pelas pessoas que estavam ali e também pelo meu pai que estava lá. E o Senhor falou para mim, se prepara, porque por esses dias eu vou recolher ele. Pensa meu desespero. Eu agarrada com meu pai. Eu olhei para o céu, falei a coisa na minha cabeça. O senhor não vai fazer isso não. Meu pai teve alta, fomos para casa, e os dias passando, e eu, pai, vamos para a igreja. Pai, vamos para a igreja comigo. Outro dia eu vou. Pai, hoje tem culto, vamos para a igreja. Vai você cumprir as suas obrigações, outro dia eu vou. Pai, vamos para a igreja? Tá bom, filha, eu vou. Ai, que bom, mas não é hoje. Eu vou no domingo. Meu pai morreu numa sexta-feira. Você não faz o tempo. Esquece, você não faz o tempo. A Bíblia fala que nossa vida é um sopro. Vai para casa se perguntando em qual tempo você está. E responda você para Deus, qual é o seu tempo? Porque Ele está no controle de tudo. Fecha teus olhos, Pai, tua palavra foi ministrada. Eu creio, meu Deus querido e amado, que o Senhor alcançou vidas aqui nessa noite. Eu creio, meu Deus querido e amado, que nós seremos, ó Deus querido, transformados. Seremos, meu Deus querido, mudados e moldados pelo Teu poder, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, assim como o Senhor é o dono do tempo, meu Pai amado, Deus eterno, eu peço a Ti, Senhor, vem com o Teu poder, vem na Tua unção, vem na Tua graça, renovando forças, restaurando, ó Pai, meu Deus querido, fortalecendo e trabalhando de uma forma sobrenatural sobre as nossas vidas. Tira toda a cauterização das mentes, Senhor. Quebra todo o coração endurecido. Transforme e dá um coração de carne, para que Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Deus abençoe.